Senhor presidente, senhores e senhoras senadores, eu creio que é muito importante começar aqui fazendo um esclarecimento. Hoje de manhã, se eu não me engano, esteve numa comissão do Senado o ministro da Educação. Não o conheço pessoalmente, mas sempre o tive como uma pessoa honesta, tem lá suas posições, é um filósofo, não tenho muita condição de avaliar se é bom ou mau filósofo, não é minha área, mas ele fez uma má estreia no cenário nacional. Em vez de trazer soluções para os problemas gravíssimos da educação, ele disse uma mentira a respeito do projeto meu, por mim apresentado e relatado pelo senador Ferraço, sobre o pré-sal. O nosso projeto só faz uma coisa: retira a obrigatoriedade da Petrobras, de a Petrobras estar presente como operadora única e financiar 30% de cada poço do pré-sal. A Petrobras recentemente fez uma emissão de bônus de 100 anos. Sabe qual é a taxa, presidente Renan? 8,5% ao ano em dólar, o que é uma loucura. Isso vai comprometer, Luiz Nunes, os netos dos seus netos de hoje. É incrível. A essa taxa de juros que vamos ter que pagar, o Brasil vai ter que pagar 8,5% em dólar, que é uma fortuna. Nós estamos aqui acostumados com juros brasileiros, que hoje são os mais siderais do mundo. Imagina 8,5% em dólar. Isso mostra a dificuldade da Petrobras de lidar com a sua situação financeira. Ela não vai investir mais no pré-sal durante muitos anos. O que o ministro da Educação ignora, é chocante, porque é ministro da Educação e professor universitário, devia ter uma certa tentação a se inteirar das coisas elementares a respeito do que fala. Ele diz que vai haver uma contração dos royalties pagos à educação. Ora, os royalties para a educação dependem do volume da produção. O projeto não altera os critérios de distribuição de recursos. Não há alteração nenhuma. Segundo, vejam só, isto, infelizmente, envolve também alguns parlamentares. Como é que pode perder dinheiro, né, a educação, daqui até 2020, senador Randolfo? Pensa bem, vamos pensar. Com produção que não existe. O pré-sal de Libra não produziu ainda. Suponhamos que aprove o projeto, que uma empresa, e se faça uma licitação de um campo, e que venha uma empresa privada estrangeira e ganhe. Sabe quando começa a produção? A produção começa em 5, 7 anos. Como é que vai perder até lá? Ou seja, o sujeito vai na Comissão de Educação, ou a assessoria da Comissão de Educação, Luiz, vem e diz, não, vai perder, olha aqui, vamos perder cerca de 100 bilhões, vão deixar de ser arrecadados para o Fundo Social e 50 para a educação e saúde. Como? Como? Se um novo campo só operaria a partir dos anos 20. Segundo, a lei é a mesma, a lei foi aprovada em 2013. Não mexe com o estoque. O estoque de produção, que vem sobretudo de concessões, ele tem uma outra regulamentação a respeito dos royalties do pré-sal. Eu não sei se todos sabem disso. A lei que foi aprovada em 2013 tem a ver com os novos poços que serão ativados no futuro. E até agora só houve um caso, que é a licitação do campo de Libra. Mais ainda, a Petrobras acabou de anunciar, senador Lindbergh, que vai cortar, com relação ao projetado, 33% da produção de Libra, ou do que estava previsto, para em 2020. Só isso vai custar uma fortuna em termos de royalties para a educação, porque a produção não vai cumprir as metas estabelecidas, porque a Petrobras não tem capacidade, neste momento, não é que não seja uma grande empresa e tudo mais, não tem condição, nesse momento, de investir mais para expandir a produção. Isso vai provocar uma perda enorme. Uma das perspectivas desse projeto, senadora Tebet, é precisamente o de aumentar a produção do pré-sal, aumentar os royalties que vão não só para a educação, para a saúde, para os estados e para os municípios. Ou são malucos os governadores do Espírito Santo, o governador do Rio de Janeiro, queriam apoiar um projeto, queria provocar perda, porque se provocar perda para a educação, os royalties, está caindo também para os estados. Isso é uma piada. E, no entanto, esses dados estão sendo usados para persuadir senadores de que o projeto não é bom,
de que o projeto não faz bem. Quanto à questão de discussão, nós não estamos entrando em discussões demoradas, como se tem que mudar o método da partilha, se não vai mudar, ou se o conteúdo nacional. Não tem nada, é tirar uma obrigatoriedade. E mais ainda, quando se diz que o Conselho Nacional de Pesquisas Energéticas pode alocar, esse conselho é um órgão assessor da Presidente da República. Significa que a Presidente da República pode fazer a alocação. É ouvido o Conselho Nacional de Pesquisa Energética. Apenas isso. Não tem nada demais. Ou seja, a Petrobras pode entrar no poço que quiser. Mais ainda, o senador Ferraz, como relator, introduziu um dispositivo que diz com clareza algo que vários senadores aqui desejavam que fosse incluído, que a Petrobras terá preferência em cada licitação. Se a Petrobras chegar e disser para o Conselho de Política Energética e para a Presidente da República, olha, eu quero esse campo para mim, o governo chega e dá o campo para a Petrobras. A única coisa que está se fazendo é retirar a obrigatoriedade. Nós sabemos que a Petrobras, a sua diretoria, está a favor desse projeto. Outro dia, não quero aqui envolvê-lo em nenhuma questão delicada, o líder do governo, o senador Delcídio, não falando em nome do governo, mas falando como ex-diretor da Petrobras, disse com clareza que é a favor do projeto. A diretoria, o senador Delcídio, são insuspeitos nessa matéria. Trata-se de produzir mais. O que me parece é que está havendo, não por parte de todos, mas por parte de alguns, a utilização desse tema como pretexto para discurso. Como não se pode falar muito de ética hoje no Brasil, pelo menos alguns partidos, como não se pode falar de economia. Então, de repente, se escolhe um espantalho para ficar batendo a Senador José Serra. Esta aqui é a questão básica. Eu não estou aqui Gostaria dizendo de saber que é se Vossa ilegítima a Excelência oposição. concederia uma parte. Se me permite, eu preferia concluir. Não estou dizendo aqui que é ilegítimo ter posições diferentes, mas vamos então debater o assunto e votar. Para que ficar dilatando? Nós precisamos ajudar a Petrobras, que está pagando 8,5% de juros em dólar no mercado internacional. É uma irresponsabilidade do Parlamento não tomar uma medida nesse sentido. Nós temos obedecendo ao interesse do país. E vamos lembrar sempre o seguinte, a Petrobras está na situação que está, não é nem por causa das lambanças. Fundamentalmente porque se arrochou o preço do petróleo, a perda do preço dos derivados de petróleo, a perda aí, senadora Lides, foi de 60 bilhões de reais. Mais ainda, se ela tivesse plena liberdade, regulando com o mercado internacional, a perda vai para 80 bilhões. Foram as perdas por causa da megalomania, da loucura que se apossou do governo para encaminhar os projetos de refinaria, já são suficientemente conhecidos. 160 bilhões, portanto, só por causa da má administração, sem contar outros problemas. Esse é o problema da Petrobras. Hoje está com a maior dívida que qualquer empresa, grande empresa, tem no mundo, bruta de 400 bilhões, líquida de 340 bilhões, 5 vezes a sua geração de caixa em cada ano, pegando dinheiro a juros extorsivo de 8,5% ao ano em dólar. E nós estamos aqui querendo obrigar a Petrobras a entrar no pré-sal, que significa, obrigatoriamente como operador, só tem uma implicação, não tem duas. É brecar, frear o pré-sal, é ir contra a educação, contra a saúde na prática, contra todas as áreas sociais que recebem recursos dos royalties. Por quê? Porque nós estamos freando a produção do pré-sal. Como esses royalties dependem do volume da produção, nós estamos simplesmente freando. Me parece uma coisa clara, transparente. Não se trata aqui, nós não estamos discutindo questões do petróleo nosso. Eu já disse, se tivesse rendido para mim algum dividendo no passado, eu seria o sujeito mais rico do país. Porque desde o curso secundário participei das lutas por defesa da Petrobras, por entender que a nossa empresa, tínhamos que ter uma empresa estatal forte, que correspondeu às expectativas, embora já na década do governo Geisel, e se tornou uma grande exploradora do petróleo submarino. Isso foi uma grande conquista do país. Mas nós precisamos permitir que a Petrobras se restabeleça do golpe que sofreu, que foi duríssimo. Eu dei aqui os números. E reabrir o pré-sal é para isso. Eu não consigo entender, inclusive, como é que se pode achar que uma medida dessa é impatriótica. Muito pelo contrário, é um projeto de lei, como se dizia antigamente, senador Luiz Nunes, principalmente seus colegas da época, patriótica. Este projeto é patriótico.
visa defender a pátria, visa defender o emprego, visa defender a educação, visa defender o Brasil, inclusive defendendo a Petrobras. Queria dar esses esclarecimentos porque vem um ministro, um filósofo, que eu nem conheço pessoalmente, não tenho nenhuma antipatia. Olha, não é difícil o ministro se sair bem com os antecedentes, anteriores ministros que nós tivemos, tá certo? É uma moleza. Agora, no entanto, parece que ele está querendo se nivelar aos anteriores. Vem e dá uma informação irresponsável. Ele não era obrigado a entender de petróleo. Mas se não entende de petróleo, entende de Platão, fale de Platão e não de petróleo, ou pelo menos da educação, que é a sua área. Muito obrigado, senhor presidente.